Perdeu aí, DJ? Não conseguiram ainda encontrar. Já estou terminando já as mensagens. Cadê a imagem? Está na área de trabalho. Conseguiu? Tem que espremer aí para sair. Ó, tá caçando isso. Ó. Aí o irmão Marcos fez pra gente, né? Então, dia 18 a 20 de março, R$30. Isso é inacreditável, né? Mas quem já foi no primeiro acampa dentro deste ano, a gente ficou muito bacana, e esse ainda tem mais umas novidades. E a gente quer que você leve visitantes, né? Até para poder essa galera se chegar a gente. E você também, que às vezes está meio fora da galera aí, para você conhecer todo mundo e fazer amizade, né? Que às vezes só no culto a gente não consegue. Então tem o louvor, tem palavra, vai ter gincana, e você precisa levar um colchão, o cobertor e o travesseiro. Coisas normais, né? Isso já é incluso o café da manhã, almoço e janta. Fala com teu amigo aí para você levar ele. Culto de mulheres, Gabriel. Também tem um bonitinho agora. Primeiro culto de mulheres aqui da Bola de Neve de Anápolis. Olha aí, glória a Deus, hein? O tanto de mulher, né? O tanto de mulheres que a gente já tem, né? Então você é de qual idade? De adolescente para cima ou de jovens para cima? Vai determinar jovens, né? Jovens moças. Vai ser dia 9 de abril. 9 de abril, 19 horas? 19h30, 9 de abril. Nós temos a programação já praticamente fechada para o mês de março. Por isso a gente vai ter só... É a outra, tá vendo? Ó, são duas que a gente está publicando. Todas bonitinhas, é a mesma, 9 de maio. Célula toda quarta-feira, né? E o culto de mulher vai ser uma vez por mês? A partir de abril? Hein? Dos homens eu vou ter que inventar uma parada. Noite dos cueca. Célula toda quarta-feira às 20 horas aqui na igreja. Você pode vir. A gente faz uma retrospectiva do nosso culto, da mensagem. E aí você também pode trazer um livrinho, um caderninho durante o culto. Você que já é membro da igreja, para você anotar algumas coisas. Até porque as mensagens, elas estão sendo gravadas. E eu acredito que já na próxima semana eu já vou disponibilizar essas palavras, essas mensagens. Então o bacana é que você vai poder, né, seguir acompanhando. Vai falar, perdi da domingo retrasado, eu ainda não entendi bem, faltou alguma coisa assim. Você vai poder pegar essas mensagens para você, né, ouvir. Apesar que se você for ouvir todas as mensagens desses últimos praticamente um mês e dois domingos, é uma mensagem só. Então vai ter umas 4, 5 horas de mensagem para você ouvir. Dá legal para quem pode trabalhar e ouvir na mensagem. E na sexta-feira, oração com o pessoal da intercessão e da diaconia. Quem quiser participar também é toda sexta-feira aqui na igreja. Eu não sei o que vocês aprontaram sexta-feira, que o disjuntor estava todo ligado. Eu estava conversando com o André também, eles não fazem a mínima ideia. Mas os disjuntores estavam todos ligados e nenhuma luz estava ligada. Então o que deve ter acontecido foi o seguinte: vocês olharam lá, o disjuntor estava tudo ligado, mas não tinha nenhuma tomada ligada. Aí vocês não ligaram nenhuma tomada, vocês ficaram orando aqui no escuro. Porque o costume de quem quem entra é de ir lá e ligar todos os disjuntores. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui, como eu saio praticamente quase que por último, eu estou fechando, eu deixo tudo ligado e saio desligando todas as lâmpadas. Até porque eu precisava que as pilhas fiquem carregando durante a semana. E aí me liga, olha, não tem energia, mas tem energia do lado, não tem base isso, né? Aí só pode ter acontecido isso, não teve outra. Mas toda sexta-feira. Jiu-jitsu, Diego, qual que é o horário do jiu-jitsu? 2 horas da tarde, no sábado.
no sábado. Então a gente tem também o jiu-jitsu, que a gente já pode até fazer, né, meu Marcos? O trenzinho lá para divulgar, né? Para a gente dar uma impulsionada também no Face. Essa semana eu publiquei uma frase, que eu estava preparando a mensagem, e aí eu publiquei uma frasezinha, resolvi fazer um cartazinho e publiquei. Deu quase 15 mil visualizações, 70 e poucos compartilhamentos. Teve gente compartilhando até praticamente fora do país. A frasezinha que eu publiquei lá, que o camarada que vai para o céu, ele quer levar os amigos dele tudo junto. E o cara que quer ir para o inferno também. E aí parece que foi meio que uma febrezinha na frase, né? O pessoal gostou. Amém. Quem nos acompanha também pode nos acompanhar a partir dessa semana. O Instagram, Instagram Bola de Neve Anápolis. É só isso, Bola de Neve Anápolis no Instagram. E a gente está começando a colocar o pessoal aí para poder cuidar disso. Está sendo muito bacana, né? Uns fazendo arte, outros divulgando. Então está muito bom. Acho que é só isso, né? E eu quero essa semana, na sexta-feira, se Deus permitir e abençoar, eu quero já reunir com o pessoal que vai estar pregando no acampamento. Então você que já foi conversado, eu quero que você já comece a orar e pedindo para o Senhor, para que o Senhor, Ele possa te usar tremendamente, amém? Que seja algo do Espírito Santo, não nosso. Glória a Deus, amém? Você pode curvar sua cabeça, vamos orar? Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, quero que o Senhor agora me esvazie completamente, Senhor. Eu quero ser usado pelo Teu Espírito Santo. Jesus Cristo de Nazaré, eu só confio no Senhor, eu só peço ao Senhor. Eu sei que o Teu Espírito Santo, Ele está aqui no nosso meio. Pai, como autoridade neste lugar, juntamente com a pastora, Senhor, nós liberamos no mundo espiritual aqui, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo sobre esse lugar. Pai, nós clamamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo comece a tocar no coração de cada um agora, Senhor. Pai, que possa ser, ó Pai, falado, Senhor, aqui, o que o Senhor determina, Senhor, aquilo que o Senhor quer que a igreja, o que o Senhor, Pai, quer que esse jovem ou essa jovem, esse homem, essa mulher precisa de ouvir essa noite, que o Senhor, Pai, use-me, Senhor, use-me, Pai, use minha voz, Pai, e que eu quero, Senhor, que o Teu Espírito Santo é que faça, e não eu. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Pai, eu não tenho as condições de formação que o mundo precisa, mas eu creio que o Teu Espírito Santo é Ele que nos ensina, é Ele que revela, e é Ele que nos reveste, é Ele que nos dá autoridade e nos dá poder. Por isso, Espírito Santo do Senhor, o Senhor tem toda a liberdade essa noite no nosso meio, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, eu te peço, amém, amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí em Isaías capítulo 61, verso 2. Vamos voltar lá no verso 1, para você que está nos visitando, você também que esteve aqui nesses últimos dias. A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A gente imagina às vezes que isso é um versículo só falando de um tipo de pessoa só, mas nós vimos aqui que ele veio para pregar boas novas aos mansos, ele veio restaurar os contritos de coração, ele veio proclamar liberdade a quem está cativo e abertura de prisão aos que estavam presos. Amém, igreja? E aí no verso 2 diz assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Fala assim comigo, igreja. Pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Consolar os tristes. Amém? Olha só.
Então, nós já vimos Isaías 61, verso 1. E agora o Senhor, Ele nos passa um versículo adiante, e falando exatamente aquilo que Cristo recebeu. Isso aqui é uma profecia a respeito de Cristo, para Cristo. E Ele, depois da morte dele, Ele deu essa autoridade a nós. A mesma que Ele tem, Ele passa àqueles que são chamados filhos de Deus. Então, preste atenção, eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem, porque essa mensagem eu tenho certeza que vai te gerar 1,5 kg de dúvida, e vai te gerar um pouco daquilo que eu falei para você, que é um pouquinho de terror. Você vai sentir um tremor aí agora, nessa mensagem, amém? E eu quero ser bem rápido nessa mensagem, porque eu quero ministrar essa noite no coração de alguns, eu quero orar por alguns aqui essa noite. Eu sei que é uma noite de salvação, uma noite de transformação, e uma noite de mudança também na vida de alguns aqui, amém? Estou cansado de ministrar e ver gente parado. Hoje o negócio vai cair o fogo aqui, você vai sair poder da sua mão, você vai sair daqui talvez carregado essa noite, amém? Olha só, vamos lá para o finalzinho do versículo que fala assim, consolar os tristes. Olha só porque que Jesus fala, ele fala, eu vim pregar o ano aceitável do Senhor, e eu vim também para anunciar o dia da ira do Senhor, e consolar os tristes. Eu queria que você observasse uma coisa, que quando Cristo ele veio na terra, ele faz o ministério que ele tinha que ter feito, e quando ele vai subir para o céu, ele diz assim, não vos deixarei órfãos, deixo o Consolador. Então quando Cristo ele sobe ao céu, ele deixa aqui uma autoridade, e essa autoridade nós chamamos de Espírito Santo, o Consolador. A gente tem o costume, às vezes, de crer em algumas coisas que não existem embasamentos bíblicos para isso. E isso às vezes nos confunde, como por exemplo, aonde Cristo está. Cristo está no nosso meio? Cristo está dentro de mim? Onde que Cristo está? E a gente confunde muito isso. E a gente tem que entender que existem padrões, e Cristo, Deus, ele segue alguns tipos de padrões, e a gente precisa também de ler a palavra e tentar compreender isso. Então, preste atenção, ele veio e pregou o ano aceitável do Senhor e anunciou o dia da ira. Cristo consolou? Cristo consola? Não, quem consola? O Espírito Santo. Como é que é isso, pastor? Eu não entendo por que o Espírito Santo ele consola. Por quê? Porque imagina só, quando o seu pai ou sua mãe, quando você era pequenininho, ele precisava de sair, ele precisava de deixar você com alguém. Então ele deixava, geralmente a gente deixa com os tios. Então presta atenção, o Espírito Santo é como se fosse nosso tio. Por quê? Porque não é o pai. Não é o pai. E aí presta atenção, sabe o que acontecia comigo? A minha mãe me deixava com as minhas tias, e quando a minha mãe e meu pai saíam, né, para fazer o que tinha que fazer, logo eu estava ali, e de repente cadê meu pai? Cadê minha mãe? E aí e as lágrimas eu começava a chorar, eu quero meu pai, eu quero a minha mãe, eu quero meu pai, eu quero a minha mãe, e eu começava a esgoelar, meu pai, minha mãe. Aí quando a fé vinha, a minha tia me abraçava, me pegava no colo, não, calma, o papai está voltando, a mamãe está voltando, o papai está chegando, foi só ali comprar uma balinha para você, e aí você, uma balinha, aí você, já ia melhorando. Às vezes o seu tio, né, ou quem que você ficava, te dava alguma coisa. As minhas tias me davam bolacha, me enchia a cara de bolacha. Então enquanto eu estava comendo, eu esquecia que papai e mamãe tinham saído. Mas chegava um momento que eu começava de novo. Ai, meu pai, minha mãe. Se meus pais e minhas mães demorassem mais de um dia, querido, a coisa ficava preta. Por quê? Porque chegava um momento que nada mais ia me satisfazer, a não ser o meu pai e a minha mãe. Vocês estão entendendo? Então o que Cristo faz? Ele não tem a condição de estar no nosso meio, mas ele vai deixar alguém para cuidar da gente. Por isso que ele fala, não vou deixar vocês órfãos, vou deixar alguém para vocês. Então quando nós temos um contato com o Espírito Santo, não é praticamente nada daquilo que é o contato com Cristo.
Não pense que você falando em línguas, você tendo revelação, sonho, tendo toda aquela coisa, rupiar na sua cacunda, sabe, aqueles negócios, eu sinto um calor, quando eu sinto que o Espírito Santo está no nosso meio. Tudo que você passa é uma gota de água no oceano. Porque quando você encontrar com Cristo, aí é o Pai, não é o tio. Vocês estão entendendo? Então o Espírito Santo é aquele que bate nas suas costas e fala assim: calma, calma, Jesus está voltando, calma, calma, eu estou aqui. Aí você, eu quero Jesus, volta logo, Senhor. E ele te, aí você, você recebe alguma coisa dele, que aquilo vai te calmar. Opa, que negócio é esse que o Espírito Santo me deu? E você começa, papai, eu quero a volta do Senhor, eu quero a volta do Senhor. Recebe uma visão. E aquilo vai vamos dizer assim, vai falar isso, talvez vai até algum sai daqui meio que escandalizado, né? Mas vai dar uma engambelada em você, enquanto Jesus não volta. Isso é a função do Espírito Santo. Por quê? Porque a função do Espírito Santo é consolar. Me fala o seguinte, quem está precisando de ser consolado está triste. Por quê? Porque vai chegar um momento que a tristeza vai bater em você. Vai chegar um momento que o mundo, ele vai jogar tanto pepino em cima da tua cabeça, tanta palavra em cima da sua cabeça, que você vai começar a ficar triste, desanimar. Jesus falou que ia voltar até hoje. Tem mais de 2000 anos e nada aconteceu. Olha só isso. Quem já não ouviu falar isso? Olha só, olha não sei o que, Apocalipse que eles falam, ainda não aconteceu nada. O chip vai colocar, esse ano agora que vai começar a implantar o chip na mão das pessoas. Não é? É o que os crentes morrem de medo. Quando fala de mão e testa, os crentes chegam a rupia, igual aqueles cachorros, sabe, o gato quando encontra o cachorro, as costas chegam, falou em desenhar alguma coisa na sua testa, na sua mão, ai. Então por isso que o Espírito Santo, ele dá a quem pede. Observe o seguinte, quando a igreja, ela trata o pastor como pastor, ela recebe o que um pastor pode dar. Quando a igreja não recebe um pastor como pastor, ela não recebe o que é o pastor. Por quê? Porque ele fala assim, se você recebe um mestre, sendo mestre, você recebe o quê? Galardão de mestre. Se você recebe um pastor como pastor, você recebe galardão de pastor. Tudo aquilo que você olha para aquele teu líder, quando você faz uma análise de como ele é e do que você pensa dele, é o que você vai receber. Se você pensar no teu líder como um pastor, você vai começar a receber galardão de pastor. Se você já olha para o teu pastor e trata ele como pastor, você começa a receber galardão de pastor. Eu falo para o meu pastor, quando a gente saía, aí ele marcava para a gente conversar e tal, aí eu ia sair, aí ele chegava, não, vamos tal lugar ali, comer um salgado, né, e tomar um suco. Quando chegava lá, queridos, eu falava para ele assim, deixa que eu pago. Eu queria pagar para o meu pastor. Aí você fala assim, você está plantando para colher? Não, queridos. Eu estou falando de galardão. Eu estou falando que eu faço o quê? Eu quero tratar ele como o meu melhor líder. Por quê? Porque eu não estou esperando nada dele, eu estou esperando do Senhor. Eu estou esperando do Senhor. Então o meu líder, eu quero olhar para o meu líder já como um apóstolo, um profeta. Por quê? Porque eu vou ganhar galardão de apóstolo, galardão de profeta. Então, há sim há um tratamento que você precisa de observar isso. Então, me chamar de pastor não vai fazer nada em você, a partir do momento que eu seja pastor para você. Se você me chama de Reginaldo, você vai ganhar o galardão de Reginaldo. Talvez eu faça uma caixinha de madeira para você, eu faça alguma coisa daquilo que é minha profissão. Eu posso dar uma aula de teatro para você, eu posso te ensinar algumas coisas bacanas, mas é galardão de Reginaldo. Se você olha para a pastora e fala assim, pastora Díndia, você vai ganhar galardão de quem? De pastora. Você fala assim, Díndia,
Você ganhou o galardão de quem? Da Díndia. Ela vai te dar uma aula de ginástica localizada ou uma hidroginástica. Ela é professora de educação física, talvez você vai ficar com um corpinho mais bonitinho. Vocês estão entendendo? Então, nisso, igreja, é que quando o Senhor começa a falar com o pastor ele precisa estar ligado com quem? Com a igreja? Não, tem que estar ligado com Cristo, com Deus. E quando ele está ligado com Cristo e com Deus, a igreja espera do pastor essa ligação, a igreja vai receber essa ligação. É isso que vai acontecer. Porque se eu estiver ligado a vocês, preocupado com a vida de vocês, preocupado em trazer uma mensagem que vai fazer o coraçãozinho de vocês falar, poxa vida, hoje a gente falou uma coisa bem legal. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que para mim tinha que ter igreja, e hoje, né, nos dias de hoje, tinha que ter igreja e igreja teatro. Por quê? Porque tem muita gente fazendo teatro falando que está pregando. Por quê? Porque o povo sai todo mundo rindo. Então você tem uma mensagem que é uma comédia. Tem pastores que já preparam uma mensagem assim, hoje eu quero moer a igreja. Hoje eu quero colocar a igreja lá no chão, todo mundo chorando. Então você vai pegar aí tipo uma peça de teatro muito bem montada, para que as pessoas elas se afundem. O louvor precisa de ter todos os instrumentos, vozes, tudo separadinhas. Olha só, quem faz a adoração é você. Quem faz a adoração é você. É você que tem que adorar sozinho. É você que tem que adorar sozinho. Você não precisa de ninguém estar do teu lado para você adorar. A gente não precisa de mais nada aqui, a não ser, olha para vocês verem, a gente tem um violão e uma voz. O Johnny adorou, ele fez a parte dele. Quem quer ir junto, vai. Quem não quer, vai ficar calado e não vai receber galardão nenhum. Talvez você chegue aqui, você fica calado, você vai ganhar o que com isso? Se você não abre a tua boca para adorar o Senhor, para falar o nome dEle, presta atenção, queridos, imagina só se eu fosse a pessoa que você estivesse que adorar. Imagina só, aí eu ficava aqui, ó. Juliana nem abriu a boca. Tá calada. Josélio, né, levantou a mão. Eu percebi ali. Olha ali fulano, olha só, deixa eu ouvir o que ela está falando, tá no chão, chorando, adorando o Senhor. Olha, ela está precisando de alguma coisa, toma minha filha. Querido, você acha que nós estamos aqui para quê? Para adorar o Senhor e para nos juntarmos e formarmos um corpo. A igreja vai subir juntar. Se você nunca ouviu isso, você vai ouvir isso aqui até você ficar tonto. A decisão e a adoração é individual, mas na hora de subir é a igreja inteira que vai subir junta. Não tem esse negócio de, eu estou lá na China e vou subir sozinho, não. Mas a Bíblia diz que um vai estar no campo e o outro vai estar aonde? Você lembra? Uma mulher vai estar moendo e a outra não. Você sabe o que é isso? Não é duas mulheres não, é duas igrejas. Uma vai estar trabalhando e outra não. E o cara, um vai estar lá trabalhando e o outro não. Você acha que quem vai ficar? O que não está trabalhando. E quem é o homem? Todos nós somos homens. E todos nós somos noiva. Amém? Então, por isso que a gente tem que olhar essas coisas. Mas vamos lá. Então, o Consolador, ele tem algo que ele precisa de fazer. E quando a gente fala que o Consolador está aqui. Ele está aqui hoje. Você que está com algum problema, você vai sair daqui hoje com o Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Agora vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2 diz assim. Porque ele diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Fala assim comigo. O tempo aceitável é um tempo de salvação. Então, olha lá, Isaías 61:2 diz que veio para apregoar o ano aceitável. Se você for pelas traduções, vai dizer assim, o tempo aceitável. Então, o que Cristo veio? Ele veio para fazer o quê? Para pregar o tempo aceitável. O que 2 Coríntios está dizendo? Que o tempo aceitável é um tempo de salvação. É um tempo de salvação.
Vamos lá agora, abre a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. Pergunta aí pro teu vizinho aí, cutuca ele, fala assim: quando é que começou esse ano aceitável? Não, ele não ouviu não. Quando é que começou esse ano aceitável aí? Se a profecia de Isaías era para Jesus, então em algum momento na palavra de Deus, Jesus, ele afirma isso, amém? Não é assim? Não é assim que a gente precisa estudar a Bíblia? Perguntei, respondi na palavra. Presta atenção aí, eu vou dar uma resumidinha nesse texto. Acompanha aí mais ou menos, tá, Gabriel? Diz assim, Lucas capítulo 4, verso 16. Jesus, chegando a Nazaré, ele entrou na sinagoga, ele se levanta, ele vai até a frente na sinagoga, né, que era o lugar de reunião dos judeus. Ele abre o livro do profeta Isaías, no capítulo, que não tinha capítulo, né? Ainda não existia isso, mas ele abre em Isaías exatamente nesse lugar, que dizia assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos mansos. E logo já depois, ele fala, Isaías, a primeira parte de Isaías 62, verso 2, que diz assim: e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha para você ver, Lucas capítulo 4, 21, nós estamos no capítulo 4, vai para o verso 21. E então começou a dizer-lhes, o que Jesus disse? Você entendeu? Jesus, a hora que ele já começou o ministério, em um momento ele chega em Nazaré, onde ele foi criado, ele adentra um local de reunião, ele sobe até lá em cima, ele abre o livro, né, no livro de Isaías, chega exatamente naquele texto que Isaías havia profetizado, ele lê aquele texto, fecha, senta, e as pessoas ficam olhando para ele, e aí ele começa a dizer: hoje se cumpriu o que eu li. Imagina a cara de todo mundo. Imagina a cara de todo mundo assim: como assim? Como assim? Porque ele estava dizendo: eu fui chamado para pregar, o Espírito me ungiu para fazer isso. Eu estou dizendo para vocês: hoje se cumpriu Isaías 61. Amém? Entenderam? Até aí está tranquilo? Então glória a Deus. Cutuca o teu irmão aí, fala assim: meu querido, o que é o ano aceitável? Aí você que já ouviu fala assim: tempo de salvação, meu irmão. Tempo de salvação, minha irmã. Amém? Pegamos aí então? Glória a Deus. 2 Coríntios, né? Nós já lemos lá no capítulo 6, verso 2, fala que eis aqui, esse é o tempo de salvação. Então, o tempo aceitável de Isaías 61, 2, o ano aceitável do Senhor, é exatamente iniciado quando Cristo lê o versículo e diz: está cumprido, se cumpriu isso aí. Quer dizer, apareceu esse camarada, e esse camarada sou eu. Agora, Gênesis capítulo 7, verso 10, diz assim, abre aí para nós. Gênesis capítulo 7, verso 10. Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Você assistiu demais filmes do SBT. Talvez você já assistiu o filme O Dilúvio, que passa direto no SBT. Eu nunca vi um filme tão herético como esse. Porque você vê Ló, né, numa jangada, tentando destruir a arca. E você vê um monte de coisas que não acontece. A gente assistiu, por exemplo, você assistiu Noé, né? Noé, né? Esse último filme. Você assiste Noé, esse último filme, tem um monte de gente que saiu publicando na internet, né? O filme de Noé, Noé de Noé. Então já era uma curtição. Mas aí é que tá. Por quê?
Porque a gente começa a pegar algumas coisas que os outros dizem para ser a nossa fé manifestada. Então, às vezes, você está ouvindo eu dizer alguma coisa aqui. Eu não gosto daquele negócio do cara pegar e falar assim, olha, eu acho que foi assim. Ou ele, principalmente, pegar alguma coisa da Bíblia e tentar ensinar para a igreja uma coisa que como se fosse um fato histórico. Por exemplo, o caso das mulheres que não podem cortar o cabelo, aí não tem embasamento bíblico nenhum, aí eles começam a dizer que porque naquela época as mulheres que cortavam o cabelo eram prostitutas, então por isso Paulo diz que a mulher não era para cortar cabelo. Então o que ele fez? Ele pega um contexto, embrulha e põe o povo para comer. Eu chamo isso de lavagem. Porque a lavagem, ela não é uma coisa para você se alimentar na palavra de Deus. Por quê? Porque ela não faz parte da palavra de Deus. O que não faz parte da palavra de Deus não é comida, é resto. E isso não tem embasamento bíblico para isso. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Na história de Noé, o que acontece? Deus chega nele e fala assim, olha, construa uma arca, faça assim, 2 animalzinhos desse aqui, para todo mundo é assim? Não é isso? Mas o que a palavra de Deus diz? 7 pares, 7 casais dos bonzinhos e 2 dos mal. Então tinha aqueles animais que eram tidos como os que não eram imundos e tinha os imundos. Então você pegava 7 dos que eram, que não eram imundos, os 7 casalzinhos para dentro e só 2 casais. E aí a gente acredita que é só 2, só. Pega um leão e uma leoa entrou para dentro. Não, foram 7 de cada um deles. Então tudo isso tem um lance numeral que tem um simbolismo, não é numerologia, mas é um simbolismo. Então presta atenção, todo mundo acredita e imagina que quando isso acontece, fechou a arca, começa a chover. Mas isso não é o que a palavra de Deus diz. É só você ir lá em Gênesis, a partir do capítulo 6, você vai ver toda essa história. Noé entra, os animais entram, a arca se fecha e fica 7 dias a arca fechada. Entenderam? Então é isso que acontece. Noé entra a família, depois entra os animais, a arca se fecha e fica 7 dias a arca fechada. Agora imagina só, igreja, como é que o povo, já vendo Noé fazendo aquela arca, para eles já era uma curtição, já era uma coisa muito sem pé, sem cabeça, porque a terra não tinha chuva. E aí, agora com a arca fechada. Era pior ainda. Então eu quero só que você perceba uma coisa. Olha para o teu companheiro aí, para o teu amigo, aquele que te trouxe aqui, e você vai falar assim para ele: até quando a porta estará aberta? Até quando a porta estará aberta? Porque olha só, ali o povo, queridos, o povo estava fazendo a festa. Tinha gente casando, tinha gente plantando, tinha gente colhendo, tinha gente fazendo todas as coisas. E a arca já estava fechada. Mesmo que eles quisessem, não tinha como entrar mais. Não tinha como entrar mais. Então chega um momento que você não tem mais o que você fazer. Eu tenho um exemplo bacana pra caramba. Porque quando eu estudava, e principalmente lá da minha 4ª série em diante, eu fui uma tristeza. A minha escola tinha mais de 800 alunos. Para você que acha que tem um pouquinho de inteligência, que acha que é um pouquinho inteligente, eu já vou te dar uma dica. De 800 alunos que tinha na minha escola, num período matutino, que eram 24 salas, cada sala com quase 60 alunos, eu era o segundo mais burro da escola. Só tinha um que era mais burro do que eu, que chamava Luiz, que era um amigo meu, que queria ser jogador de futebol, então ele não dava nem um para estudar. Então tinha eu, e graças a Deus ainda tinha um mais burro do que eu. Só para você ter noção. Toda vez que chegava no fim do ano, era aquela... aí era hora de você... Se eu fosse crente naquela época, a minha fé hoje, eu tinha certeza que eu curava as pessoas. Eu não cheguei nesse nível ainda, sabe, de ser usado para curar. Mas se eu tivesse naquela época, eu tinha feito isso. Por quê? Porque chegava no final do ano, queridos,
Eu não sabia se eu tinha passado, eu não sabia se eu tinha bombado. Então você entregava aquelas provas, as últimas que você entregava, e aí você ficava olhando para a cara dos professores, como é que ele olhava para você, se ele te dava um sorriso, ou se ele passava assim, olhava para você e meio que baixava a cabeça. Por quê? Porque o professor, ele bombava você e ele tinha que sumir. Por quê? Porque era uma choradeira de menino chorando, de gente chorando, porque tinha bombado. Hoje não, né? Hoje a pessoa fica devendo, tem gente que já está terminando a faculdade, está voltando lá na 5ª série, está indo lá na escola fazer prova para poder passar ainda, porque vem largando tudo para trás, né? Como é que chama isso, Gisela? Progressão. Queridos, se na minha época eu tivesse progressão, eu estava estudando até hoje. Porque o bicho, coisa boa demais. Mas naquela época não, queridos, era uma tortura. Então tortura era chegar no dia que o danado do papel estava escrito na porta da sua sala, se você bombou ou não. Hoje, se fizer isso, eu acho que é bullying, né? É bullying. Você mostrar as pessoas que bombaram, as que não. E as que estão em progressão. Mas eu chegava na porta da minha sala, abria o portão, eu já ia, eu já ficava pensando no cinto do meu pai. Aquela coisa. E aí a hora que você chegava lá, eu ia. Geralmente meu número é sempre 42, 44, né? É R, né? Aí eu olhava assim, passava. Falei, meu Deus do céu, obrigado. Gente, era uma tortura, mas era uma tortura muito grande. Agora presta atenção. Se você tivesse chegado lá e estava escrito lá, bombado, reprovado, não tinha mais chance. Você não tinha chance. Não tinha progressão. Não tem progressão. Deixa eu te dizer uma coisa. O evangelho, o reino não tem progressão. Não existe progressão, queridos. Imagina só. Você chega lá, São Pedro, eu vim cá passar uma semana, mas vou ter que voltar lá para a terra, passar mais uns 2 meses, porque eu fiquei devendo uma dívida lá. Eu tenho que pagar mais alguma coisa, eu preciso fazer mais algumas coisas lá. Isso não existe, querido. Então deixa eu te dizer, é a mesma coisa na época de Noé. A porta se fechou, as coisas estavam acontecendo, e ninguém se atentava. Mas, Reginaldo, por que você está falando de ano aceitável e dessa porta? Porque eu estou dizendo para você que existe um tempo de aceitar a Cristo. Tem um tempo de salvação. É isso que eu estou querendo dizer para você. Jesus veio para abrir um tempo, mas esse tempo também se fecha. Não pense, não fica esperando o céu rasgar para você cair de joelho e pedir perdão, não, queridos. Por quê? Porque a porta, quando ela vai se fechar, nós ainda vamos ficar pelo menos 7 tempos. Fazendo como se tivesse tudo normal. Porque a palavra de Deus fala assim, como no dia de Noé, vai acontecer. A Bíblia não fala que vai chover. Porque senão ele ia falar o quê? Assim como nos dias de Noé, vai acontecer. Assim como nos dias de Noé. Mas não vai fazer o quê? O que não vai acontecer? Aquilo que Deus já falou para Noé. Falou, ó, afogado ninguém vai morrer mais. Afogado ninguém vai morrer mais. É isso que ele determinou. Então, quando há a profecia lá na frente de Cristo, fala assim, ó, da mesma forma que aconteceu na época de Noé, vai acontecer agora. As mesmas coisas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um tempo que a porta vai se fechar. Mas como, Reginaldo? Vocês vão trancar a igreja? Não vai deixar eu entrar para assistir o culto? A palavra diz que as pessoas estariam indo cultuar, ó. É profético. Viu lá? Se tivesse batido, eu falava, é hoje. Viu? Prepara o teu coração hoje, querido. Prepara aí hoje. Olha só. Então, quando a palavra de Deus, ela fala no meu coração, dizendo assim, Reginaldo, avisa a igreja, que existe um tempo que a porta vai abrir, e existe um tempo que a porta vai fechar. Jesus, ele entra naquele lugar, e ele fala, começou. Eu começo a pregar o ano aceitável agora. Eu começo a pregar o ano aceitável agora. Muitos só achavam que Jesus veio para trazer uma mensagem linda e maravilhosa. Mas Cristo falou assim, eu não vim trazer o que vocês estão esperando. Eu vim trazer espada. É isso que eu vim trazer. Todo mundo fica esperando Cristo trazer só coisas boas. Mas deixa eu te dizer, a faca passa. O facão roda.
Entenderam? Então, fala assim comigo. A porta foi aberta. Amém? Beleza. Então nós sabemos que essa porta ela foi aberta. Mas Reginaldo, pastor Reginaldo, o senhor tem uma ideia de quando essa porta ela pode fechar? Porque imagina só, se Deus tivesse passado isso para os pastores, né? Falou, vai fechar a porta no ano de 2000. Imagina só a correria. Queridos, eu lembro que eu fui para a igreja na virada do ano 2000. Eu vi gente que eu nunca vi entrar na igreja lá dentro. Porque era um medo lascado. Que na virada do ano, o mundo ia acabar. Então tinha gente que fez até conta, comprou carro. Eu vou aproveitar. Chegar no final do ano o mundo vai acabar mesmo. Estou nem aí. Depois ficou com a dívida, né? Quase foi preso depois disso. Mas olha só. Se essa porta, queridos, ela é aberta, ela também pode ser fechada. Vamos ver? Apocalipse capítulo 22, versos 6, 10 e 11. Diz assim. E disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos coisas que em breve hão de acontecer. Fala assim comigo, em breve hão de acontecer. Olha só, se você ler o livro de Daniel, você vai ver que em um exato momento, Daniel, ele começa a escrever as coisas, e Deus pega e fala assim para ele, sela essas palavras, porque são para muitos dias. Sela, é para muitos dias. Então ele avisa para Daniel que aquilo que ele estava falando ia acontecer mais muito lá para frente. Então que ele sela isso. João, logo no início de Apocalipse, ele diz o seguinte, que aquelas revelações seriam para breve. Então você olha para o seu amigo e fala assim, mas Apocalipse não era para o futuro? Apocalipse não era para o futuro? Não, queridos, Apocalipse era para breve. Agora olha comigo. Qual Apocalipse nós estamos falando? 22. Agora abre a tua Bíblia aí. Vê que Apocalipse que tem depois dele. Tem aí um 23 aí, Juliana? Tem não? Vai até o 32, não vai não? Essa Bíblia não vai não? Só até o 22? Só até o 22, queridos. E olha só. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos coisas que em breve hão de acontecer. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque nem cela, porque já vai acontecer. Não precisa, é breve, essas coisas irão acontecer. Verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. O que você acha que João recebe do Espírito Santo? Exatamente esse versículo. Porque ele está falando de um período. Ele está falando de um período dizendo o seguinte. Quem está sujo, não adianta se lavar, porque não vai fazer diferença. Pode continuar sujo. Quem está santo, pode até se santificar, porque você já passou, a porta já está fechada, você está dentro. Se você está imundo, você está do lado de fora. Mesmo que você quiser, você não vai adiantar. Então deixa eu te dizer uma coisa drástica aqui. Quando a porta se fechar, pessoas vão aceitar Jesus nas igrejas, muitas vidas vão se prostrar, vão chorar e vão fazer um peteco, mas a porta já vai estar fechada. Vocês estão entendendo? Chega um tempo, pode se sujar. Está santo, se santifica mais. Mas aquele que o trem está feio, não vai adiantar mais nada. Aquele que está bonito, que já entrou, você só pode começar a soltar foguete. Vocês estão entendendo, igreja? E aí, começou a sentir um frio na espinha, um negócio assim meio incômodo. A cadeira parece não estar confortável.
Eu não sei quando ela vai fechar, mas o Espírito Santo me deu sinais de quando é que acontecesse essas coisas, ela ia, dali para frente ia se fechar. Aí é melhor, não é? Já ajudou um pouquinho, não ajudou? Não ajudou, Manu? Poxa vida, vamos ver então se eu... será que eu já passei por essa? Será que essa porta já fechou? Vamos lá, olha lá. Joel. Primeiro eu vou dar uma notícia bem estranha para vocês. Um dos primeiros sinais que a porta já está perto a se fechar é que a lavoura, a plantação, precisa de ser destruída. Agora imagina só você que nunca ouviu a palavra de Deus. Você que está ouvindo a palavra de Deus a primeira vez. Você vai sair daqui com essa mensagem na tua cabeça. A lavoura vai ser destruída. A plantação tem que ser destruída para a porta do céu se fechar. Você vai ficar mais cabeça ainda do que eu a primeira vez que eu fui na igreja. Eles estavam falando sobre pacto com Raabe, que era uma prostituta. Então foram os espias lá em Canaã, e a primeira pessoa que eles encontraram foi uma prostituta, e a prostituta reconheceu a autoridade deles, de quem eles eram, e falou assim: olha, eu vou ajudar vocês a fugir. Se eu ajudar vocês a fugir, quando vocês entrarem na cidade, vocês poupam minha vida e poupam a vida dos meus familiares? E eles falaram: sim, a gente vai fazer isso. Então, eu fui na igreja, primeiro culto que eu participei de uma igreja evangélica, falava sobre o pacto com Raabe. E aí quando o pastor falou isso, leu a palavra, eu falei assim: então as prostitutas é gente boa. Elas vão para o céu, as prostitutas vão para o céu, porque aí fizeram um pacto com a prostituta ajudou eles foram lá, em vez de matar ela, eles foram bonzinhos. Então eu fiquei completamente confuso. E se você ficar confuso, você pode anotar aí, escreve aí no seu celular, e aí você vem na quarta-feira aqui, ou pode fazer contato direto comigo. Eu amo falar da palavra de Deus. Você vai ter que ter ouvido para isso, né, amor? Então fala assim comigo: antes da porta se fechar, a lavoura ou plantação precisa de ser destruída. Muito bem, agora vamos lá. Joel 1:4 diz assim: o que a locusta cortadora fala, locusta é um gafanhoto, tá, queridos? Então, quando fala locusta, é uma espécie do gafanhoto. Então, por que não colocou gafanhoto, Reginaldo? Porque a locusta, ela é uma série de tipos de gafanhotos. Então, você vai ver, o gafanhoto, cortador deixou, o gafanhoto voador comeu. O que o voador deixou, o devorador comeu. E o que o devorador deixou, o destruidor comeu. Presta atenção comigo. Sobrou alguma coisa da lavoura? Por quê? Porque o que o gafanhoto come, querido? A lavoura, não é? Amém. Joel 2, verso 25. Assim vos restituirão os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora, a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Cutuca o teu vizinho aí e diz assim: o que o gafanhoto come? Responde para ele: a lavoura, a plantação. Agora presta atenção, queridos. Você acha que o gafanhoto come gente? Imagina só se a palavra de Deus escrevesse que os gafanhotos vão comer as pessoas. Pois eu ia ficar tudo doido, falando: mas esse negócio de palavra de Deus, é Bíblia aí, é umas coisas malucas. Está falando que o gafanhoto um vai cortar, o que sobra o outro vai comer, o que sobra o outro vai comer, o que sobra o outro vai comer, chega até no destruidor, aí o que sobra ele destrói. É uma confusão na cabeça das pessoas. E aí o camarada muitas das vezes ele pega esse negócio aqui e começa a falar do teu dízimo, falar da tua oferta. Olha só, se você não ofertar, o destruidor, o devorador, o consumidor, tudo que causa dor, vai entrar na tua casa e vai destruir tudo. Por que isso, queridos? Porque isso é conversa para boi dormir. Esse negócio é lavagem, não é lavagem cerebral, não. Estão te enfiando lavagem para você comer. Em vez de ser a palavra de Deus, começa a falar um monte de coisa para você. Isso não existe. Aqui o que ele está falando? Fala assim: lavoura é o povo
de Deus. Então, para a porta se fechar, a primeira coisa que tinha que acontecer é o quê? A lavoura precisa de ser destruída. Isso é profecia de Joel também, junto com a de Isaías. Isso é para a gente compreender. Olha só, Isaías 61, verso 3. Vamos ler. Nós estamos em Isaías quanto? 61. Nós vamos ler agora? Verso 3. Olha só. E ordenar acerca dos que choram em Sião. Fala assim, Sião é um monte fora de Jerusalém, que todo mundo conhece como Jerusalém. Dá para entender isso? Fica fácil de ensinar, não é, Tiago? Como assim? Tem Jerusalém e tem um monte fora de Jerusalém, que também é chamado de Jerusalém. Por isso que a gente chama de Sião. Por que dá para confundir? Se você não vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, você não vai compreender. Porque a palavra de Deus, querido, quando Cristo veio aqui, Ele começou a falar em parábolas. Ninguém dos que eram inteligentes entendia. Só entendia os coitadinhos. Por quê? Porque era só para eles. Cristo falou assim, eu só vou ensinar, eu só vou deixar o Espírito Santo falar no coração daqueles que eu quero. Então aquele camarada, o ateu, ele é ateu porque ele não é chamado, ele não é escolhido. O cara que não acredita em Deus é porque ele já tem um sinalzinho marcado na cabeça dele. Não entra a palavra de Deus na cabeça dele. É porque ele quer? Não, é porque Cristo não quer. É isso que a parábola diz. Eu vim para que uns que ouçam, não ouçam. E aqueles que eu quero que ouçam, esses vão ouvir. É isso. Estuda a palavra que Cristo está dizendo, ele está dizendo exatamente isso, querido. Então quando fala Sião, está falando daqueles que não são aquele que era o povo de Deus, os judeus. Então fala assim, eu sou Sião. Você é descendente de judeu? Tem alguém descendente de judeu aqui? Não? Já me falaram que eu sou descendente de Benjamim, ainda não confirmei isso. Mas olha só, se eu fosse descendente da tribo de Benjamim, se eu realmente for, então quer dizer que eu sou Jerusalém. E vocês? Fala assim, eu sou Sião. Então, aí você vai falar assim, mas por que, Reginaldo, então, que a palavra de Deus fala que Sião também é Jerusalém? Por quê? Porque nós somos iguais perante ao Pai. Se eu for filho do reino, você é filho da terra, você é manso, você foi chamado. O povo de Deus, que eram os judeus, não aceitaram Cristo. Então ele foi para quem? Para Sião. Essa é a Jerusalém que ele fala. Amém? Compreendeu? Tá, vamos lá. E ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhe dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem e... Imagina só, Juliano. Vim pregar o ano aceitável do Senhor. E a ira de Deus, o dia da ira, transformar vocês em árvores, transformar vocês em plantação do Senhor. Ele está chamando você de quê? Fala assim, lavoura. Não é? Agora vamos para uma tradução mais neotestamentária. Abre lá em 1 Coríntios, verso 3, capítulo 3, verso 9. Diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês? Cadê o versículo? A tradução está errada? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Ficou na segunda, só mudou a letra. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vós? Melhorou? Fala assim, eu sou lavoura. Não, mas espera aí, a lavoura tem que ser destruída. Você já foi destruído? Hã? Você é desse tempo? Você está nesses dias? Hã? Você estava nesses dias? Paulo escrevendo ao Coríntios, você era lá de Coríntios? Hã? Assim, não. Mas o povo de Deus é
Lavoura. Para a porta do céu se fechar, a lavoura precisa ser destruída. Entenderam? Vamos lá, Apocalipse 20, verso 1, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e a grande cadeia na sua mão. A gente já viu isso em prisões, não foi? Como é que é o nome do anjo do abismo? Abaddon. Se você acha que o capeta, que Lúcifer é poderoso, imagina só Abaddon, que pode pegar ele, puxar ele pela orelha, trancar ele, e ainda no final das contas, a hora que for o dia do fim mesmo, ainda jogar ele ainda no abismo. Então ele viu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Diz assim, verso 2: E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Fala comigo. E o amarrou por 1000 anos. Então olha só, esse anjo vem e amarra Satanás por 1000 anos. Verso 3: E lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quem acredita que isso já aconteceu, levanta a mão. Levanta alto, eu tenho fé nesse negócio. Ó. Quem não acredita, não aconteceu isso ainda, levanta a mão. Só você, Tiago. Nossa, Tiago, falta de fé, hein? Ninguém, só você sozinho. Mas vamos lá, olha só. Primeiro, para a gente entender Apocalipse 20, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás e ler Apocalipse 12, a partir do verso 6. Não, vamos ler a partir do verso 1, rapidinho, porque Apocalipse 12, ele traz exatamente essa ideia de que a grande maioria acha que Apocalipse ainda não se cumpriu. Então tem umas coisas que já se cumpriu e é bem claras. Ela disse assim, ó: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Verso 2: E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Verso 3: Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. De quem que está falando, Cristo? Quem é que vai fazer isso com as nações? Gerir elas com vara de ferro. Fala bem alto. Fala Jesus. E quem é a mulher? Tem uns que iam gritar, Maria. Porque não, a mulher não está com dor de parto? Ela não vai nascer Jesus? Não tinha que ser Maria? Mas não é Maria, tá? É a igreja. Agora presta atenção, poxa vida, mas que negócio louco é esse, cara? É justamente isso, que a palavra de Deus é para alguns, não é para todos. Apocalipse 12. Não, peraí. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Agora vamos lá, a partir do verso 6. Diz assim. Cadê? Estou cego, aqui. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado para que ali fosse alimentada por quantos anos? Quanto tempo o diabo ficou amarrado? 1000 anos. Quanto tempo a mulher ficou no deserto? Muito bem, olha lá. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou. Estou lendo errado, gente. Verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Verso 12. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Deixa eu te dar uma notícia. O povo imagina que o diabo está na terra desde Gênesis. Preste atenção, querido. Não confunda as coisas. O diabo, ele vem, engana a serpente, ludibria a serpente. A serpente voava. A serpente era uma das mais inteligentes. Então ele falou alguma coisa para ela. A gente não sabe o que ele falou para ela. Engambelou a serpente. E a serpente foi fazer o quê? Engambelar a Eva. E a Eva foi? Engambelou Adão. Não foi isso? Aí Deus faz o quê? Fala para um Adão: Adão, você vai suar agora. Você vai trabalhar, você vai suar agora para você comer. Mulher, você vai sentir dor na hora que você for ter um parto. A mulher não sentir, ele aumenta a dor dela. Ela sentiu uma dorzinha, então ela aumenta a dor. Aí, ele faz o que com a serpente? Corta as asas da serpente. Não foi isso que aconteceu? Simboliza agora a serpente. A serpente era o diabo? Aonde que diz isso? Aonde que diz isso? Em momento nenhum a palavra diz isso. Então Lúcifer vai lá, anjo de luz, né? Lúcifer ainda era um anjo, vai lá e faz isso. Quando Deus está conversando com Lúcifer, está falando que ele é o diabo? Fala que ele é Lúcifer. Então ele ainda era anjo. É como se ele estivesse passeando, né? Aí Deus fala: mas onde você estava andando? Aí Lúcifer fala assim: eu estava passeando na terra. Rapaz, já que você estava passeando na terra, você viu Jó? Ah, vi. Mas tudo que você deu para ele, né? Quem não vai te adorar? Aí ele: rapaz, não fala um negócio desse não. Eu falei assim: eu queria ver você tirar as coisas dele para você ver se ele não te amaldiçoa. Aí ele pega e fala assim para Lúcifer, fala assim: vai lá, faz um teste lá para você ver. Você vai quebrar a cara. E Lúcifer vai. Não é ainda o diabo amaldiçoado, ainda é o anjo. Ainda é o anjo. Isso tudo acontece. Você acha que o Satanás ia fazer isso? Chegar lá, vou lá no céu, bater um papo com Deus e provocar Deus, tipo, vamos tirar aqui na moedinha quem é que ganha, Jó. Não, queridos. Foi exatamente uma conversa com ainda aquele que ainda era anjo. Quando é que Lúcifer cai? Apocalipse 12. Quando é que Lúcifer cai? Apocalipse 12. Quando que ele caiu? Aí você está achando que o diabo, né? O Velho Testamento é Lúcifer, fazendo anarquia todinha. Quando ele cai exatamente no tempo que Jesus nasce na terra. Por quê? Porque quando ele cai, a palavra de Deus fala o quê lá? Apocalipse, vamos ver aqui, 13. E quando o dragão se viu precipitado na terra, o que ele faz? O que eles fazem, igreja? Persegue o menino. Quer pegar o menino? Vamos, acompanha aí. 12, 13, Apocalipse 12, 13. 12, 13. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho. Ele persegue a mulher. Quem é a mulher? A igreja. Quem fundou a igreja? Quem fundou a igreja? Cristo. Cristo. Então, a partir do momento que Satanás, ele é amaldiçoado, ele cai na terra, ele começa a perseguir a mulher. Pegou? Pegou isso aí? Por isso que eu estou dizendo que você vai ter que começar a escrever agora, anotar essas paradas aí. Porque isso aqui não é para todos, isso aqui é para alguns. E se você veio aqui essa noite, é porque o Senhor quer mostrar isso para você. Quer te cutucar. E eu tenho certeza que Ele quer tirar você daí, da tua cadeira. Ele quer tirar você dessa cadeira. Ele quer colocar você em outros lugares. Olha só. Acompanha comigo, tá, queridos? Verso 11. Ele fala assim: e não amaram as suas vidas até a morte. Então ele está falando sobre alguns aí. Verso 14 de Apocalipse 12 diz assim: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde foi sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Não é isso que está dizendo? Verso 14, lá no finalzinho.
por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Se você for observar, a igreja, logo quando Cristo, ele funda a igreja, ela permanece por um grande período de tempo nessa terra, como a maior autoridade nessa terra. A igreja, se a gente está falando assim, mas você está falando da igreja católica, deixa eu dizer para você, isso é a história da igreja, não interessa se o Batista veio aqui, se os Bola de Neve veio aqui, nós viemos do mesmo lugar, nós não viemos da igreja católica, nós somos igreja. Não teve um período de tempo que a igreja apostólica romana, ela era a maior autoridade na terra. Ela destituía rei, ela levantava rei, ela botava para quebrar. Então ela mandava no período. E foi o período que o quê? O que aconteceu? A serpente ficou fora das vistas. Presta atenção. O diabo foi amarrado quanto tempo? 1000 anos. A mulher ficou quanto tempo no deserto? 1260. 1260 anos fora do olhar da serpente. Fora do olhar do dragão. Pegaram? Então foram 1000 anos presos. Aí você fala assim, 1260, então quer dizer que o diabo foi liberado. Estou falando para você um número que ele precisa de ser mais centrado. Mas é mais ou menos por aí, amém? Isso aqui é só para a gente pegar essa parte. Depois a gente, em nome de Jesus, o Senhor vai finalizar essas coisas com a gente. Olha só. Volta para o Apocalipse capítulo 20, verso 4. Diz assim, então vi uns tronos, e os que assentavam sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal da fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo por... Bem, vocês estão bons de matemática. 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Agora aqui começa a gerar em você, em nome de Jesus, vontade de ler a Bíblia. Essa é a primeira ressurreição. Então nós temos um período de tempo que há a ressurreição de alguns que foram degolados, mortos, por não receber o sinal da besta, e por causa do testemunho deles, que eles se mantiveram no testemunho. E a palavra de Deus continua falando o seguinte, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Não confunda essa ressurreição como única. Está dizendo a primeira ressurreição. A primeira ressurreição foi de quem? Daqueles que morreram por causa do testemunho deles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso tudo já aconteceu. Ficou mais confuso? Nós temos mais ressurreições para vir. Mas a primeira já aconteceu. Volta lá em Joel 2:28. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visão. Deixa eu dizer para você, se a primeira ressurreição aconteceu, está errado? Joel 2:28. Amém. Joel 2:28. Enquanto eu falo, você vai prestar atenção. Eu só quero dizer para você, a primeira ressurreição, ela acontece, ela já aconteceu. Mas qual que é o sinal de que ainda tem mais alguma coisa para lá? Qual que é o tempo, qual que é o período? Para a gente ir se acertando. Joel 2:28. Fala o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Quando é que isso acontece? Aí alguns vão dizer assim: isso aconteceu no Pentecostes.
Foi lá naquela época que que o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa. Se você ler o restante de Joel, você vai ver que não foi naqueles dias. Você vai ver que não foi naqueles dias. Aquilo ali é simplesmente um marco para você determinar o que é que ia acontecer mais na frente. Então, precisa acontecer alguma coisa lá no passado. Isso devia ser escrito na palavra de Deus, para que lá na frente a gente tivesse embasamento bíblico para aquele acontecimento. Vocês estão entendendo? Deu para entender mais ou menos? Quer dizer o seguinte: se nós não tivéssemos o Pentecostes na época de Cristo, nós não íamos acreditar em Pentecostes nos últimos dias. Entenderam? Eu preciso ter uma história na Bíblia para que possa me embasar lá na frente. Mas aí Joel fala sobre isso, Reginaldo. Ele fala sobre isso. Mas é porque nós pegamos isso e imaginamos que é Pentecostes. Mas o que Joel está falando é sobre os últimos dias. Entendeu? Os últimos dias. Presta atenção comigo. A palavra de Deus fala assim que eles iam profetizar. Deixa eu dizer uma coisa. O que eu estou falando aqui para vocês é pregar. Eu não estou profetizando. Porque se eu profetizasse, tem que acontecer. Vai ter que acontecer. Você fala assim, mas Reginaldo, existem alguns profetas que pregaram, como por exemplo Jonas. Ele prega sobre Nínive e Deus não faz as coisas. Deus simplesmente se arrepende de destruir aquela cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai um pouquinho para frente, lê o livro de Naum. Naum acontece 400 anos depois da profecia de Jonas. Então Jonas, o que ele profetiza no livro dele, acontece exatamente 400 anos depois no livro de Naum. Tudo que o profetiza vai acontecer. Então quando nós falamos, profetizar é falar das coisas que vão acontecer no futuro. Não, deixa eu dizer uma coisa. As coisas já aconteceram. Se Apocalipse ainda falta alguma coisa, é só Jesus rasgar o céu para vir. Todas as coisas já aconteceram. Então, o que falta, Reginaldo? Profetas. Profetas. Por quê? Porque nos últimos dias haverão falsos profetas. Se haverão falsos profetas, vão existir profetas. Aqueles que vão levantar a mão para o céu e eles vão falar, e tudo que eles falarem vai acontecer. Se eu levantar minha mão e falar assim, não vai chover mais em Anápolis durante 2 anos, você pode ter certeza que não vai cair uma gota de chuva. Se eu for profeta de Deus e eu lançar uma palavra, não uma maldição, uma palavra sobre essa cidade, isso vai acontecer. Se eu falar para você que você vai levantar e vai morrer lá fora, vai acontecer isso com você. Isso é palavra de profeta. Cara, mas é assim mesmo? Deixa eu dizer para você, Balaão, aquele camarada que conversa com a mula. Por que a mula entrou na frente? Porque se ele profetizasse sobre Jerusalém, o que ele profetizasse sobre Jerusalém ia acontecer. Por isso que uma mula entrou na frente e falou assim, você é louco. Olha o que você está fazendo, olha o que você está querendo fazer. A mula entrou na frente, não faça isso. Tanto que ele vai lá e profetiza 3 vezes sobre Jerusalém. Mas tudo que ele profetiza é coisa boa. Tanto que o rei que contratou ele para amaldiçoar, fica brabo com ele e manda ele embora. Mas ainda assim, ele leva o dinheiro. E aí ele fala, a palavra de Deus fala, que nós não devemos cair nessa furada, o caminho de Balaão. Fazer as coisas por grana. Então isso é autoridade, queridos. Então tem profetas hoje? Eu acredito que tem. Eu acredito que tem profeta sentado aqui. Eu acredito que tem profeta sentado aqui. Mas ainda não teve coragem de levantar e falar assim, rapaz, então quer dizer que é verdade? Deixa eu fazer um teste. Não sei se a Díndia lembra, né? Pastor André Torres, a gente foi discípulos dele por um tempo. E aí teve um dia que ele foi orar por uma pessoa, né? Aí ele orou e ele viu a pessoa, era um negócio do pé, não era? A perna da pessoa ficou maior, né? E a pessoa andava com um salto de um lado para poder acompanhar, porque a perna dele era menor. Então, para ele não andar assim, ele colocou um calço, né? Aí então ele andava mais certo. Então no momento lá ele orou pelo pé da pessoa, pela perna da pessoa. E aí a perna cresceu. Só que acho que foi o primeiro milagre que ele conseguiu orar e a pessoa fazer alguma coisa assim tão visível, né? E aí ele ficava assim, aconteceu, cara, você viu o que aconteceu? Você viu? Ele não estava acreditando nele mesmo. Tipo assim, nossa, cara. Então eu acredito que existem profetas.
Eu acredito que nós já temos esses profetas, mas eles ainda não se levantaram. Eles ainda não se levantaram. É isso que está acontecendo. Então olha só, Joel 3, vem outro sinal. Olha só. Pois naqueles dias, Joel 3:1, pois aqueles dias e naquele tempo em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer o vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre as nações e repartiram a minha terra. Joel 3. Joel 3 está dizendo o seguinte. Quando Jesus, ele olha para aquela figueira, e ele chega na figueira e não tem fruto. Ele pega, a palavra fala que os apóstolos, né, eles escrevem dizendo que Jesus, ele simplesmente fala para aquela figueira secar e ela seca. Só que se você voltar um pouquinho lá atrás, você vai ficar pensando o seguinte, da mesma forma que eu pensei. Eu falei, mas Senhor, se não era tempo de figo, por que Jesus foi lá na figueira sem ser tempo de figo e ainda amaldiçoou a coitada? Né? Por quê? Porque ele devia ir lá, né? Ah, não tem figo, né? Não é época de figo, não vou falar nada para ela. Por que ele fez isso? Foi exatamente o que está acontecendo aqui em Joel, quando ele fala sobre Judá, sobre Jerusalém. Ele fala sobre os que eles estavam exilados e que já não existia mais Israel. Israel tinha sido repartido. Foi exatamente por quê? Porque quando Cristo ele chega naquela figueira, e a figueira representa a casa de Judá, ele diz para a casa de Judá, olha, não precisa mais de você. Me dá o cetro que o pai Jacó, quando ele vai abençoar todos os 12 filhos, ele diz assim, um cetro vai ficar na tua mão, não vai arredar da tua mão, enquanto não vir o dono desse cetro. Isso não acontece em momento nenhum no Novo Testamento, de alguém da casa de Judá, até porque Jesus era da casa de Judá, tomasse esse cetro. Então não houve cerimônia nenhuma. Qual foi a cerimônia? A cerimônia foi essa. Eli chegar numa figueira e dizer para a figueira, não precisa mais, agora o cetro é meu. E aquela fórmula, a fórmula de que a Bíblia demonstra é exatamente só isso. E são só para poucos. Por quê? Porque tem gente que fala assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, viu, o Marlon? Você é essa figueira aqui, ó. Se Jesus chegar em você e se não tiver fruto, ele te seca. E vai te secar. Tem muita gente que eu já vi gente pregar desse jeito. Fala, cara, presta atenção, olha o que a palavra de Deus diz. Que Jesus chega na figueira, a figueira não é época de figo. Não é época. Por que Jesus vai matar a coitada? Aí colocar Jesus como um monstro, né? Mas, no entanto, ele tem que voltar lá atrás e perceber de que ele está falando de quem? De Judá. E aí Jesus fala mais ainda. Jesus bem Greenpeace. Ele diz assim, olha só, olha para a figueira e olha para todas as árvores. Quando elas começarem a brotar, está chegando o tempo do verão. Mas vai, e aí, Juliana? Não entendi nada. Por que ele está falando? Ah, para ficar olhando para as plantas? Porque quando vim, claro que eu sei que é tempo de verão. Mas ele está falando do quê? Ele está falando o quê? Ele está falando de Judá e de Jerusalém. Então ele fala assim, preste atenção. Quando eles brotarem, o tempo do fim está chegando. Mas quando é que foi Judá e Jerusalém, Israel é limpa do mapa? Logo depois que Jerusalém é invadida e o povo de Deus é espalhado na terra. Israel passa a existir? Não. Israel não existe mais. Quando é, Reginaldo, então, que Israel passa a existir? 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, Israel volta a ser Estado. Israel tinha morrido? Não, mas tinha sido podado. Então, quando Cristo ele pega e fala assim, observa a figueira, observa a oliveira, observa todas essas, quando elas brotarem, o tempo do verão está chegando. E o tempo do verão é o quê? Tempo de profetas. Aí não vai entrar nessa parte aqui porque é muito extensa. Mas olha o que Joel está dizendo. Olha só o que Joel está dizendo. Já no finalzinho aqui. Do verso 2. Lá no final. Minha herança, Israel que espalharam por entre as nações e repartiram minha terra. Ele está dizendo o quê? Joel está falando sobre qual tempo? Depois de 1945.
depois de 1945. É isso que Joel está dizendo. Então nós temos o quê? Nós temos um Pentecostes que acontece antes disso. Um Pentecostes acontece antes disso. Quando é que a igreja se renova? Depois de Pentecostes, qual que é o sinal durante a história que há novamente dons de língua? Fala comigo, 1770. 1770, dentro da Igreja Católica, um grupo de monges, eles começam a orar e eles começam a falar em línguas. Todos eles são mortos dentro de um concílio. Depois disso, Reginaldo, 1915, começa a manifestação de línguas nos Estados Unidos. Depois disso, o mais conhecido, Rua Azusa, em Los Angeles, não. A Rua Azusa é Los Angeles, não, gente. Qual que é o nome? Quem lembra? Califórnia. E depois, no Brasil, 1960, começam as igrejas renovadas aqui a receberem o Espírito Santo. O povo começa a falar em língua, começa a ter visão, começa a fazer aquele rebuliço todo. Então presta atenção. Se em Joel, verso 3, está falando sobre logo depois de Israel ter sido, voltar para a terra dele. Se está falando de 1945. Quando é que você acha que a porta ainda vai estar aberta? Quanto tempo você acha que a porta vai estar aberta? E se ela já estiver fechada? Quem sabe? Ninguém sabe. E ninguém vai saber. Nós só temos um embasamento de sabermos mais ou menos quando é que a porta começa a ficar fechada. O último sinal é praticamente esses últimos dias que nós precisamos de ver profetas. Para mim, é um dos últimos sinais. Não sei se vão ser muitos. Talvez sejam poucos, mas é o que falta. É o único ministério da igreja que não foi restaurado até hoje. Jesus deixou 5 ministérios para a igreja. Tem gente que fala assim, a tua igreja apostólica não existe base para isso. Eu falo assim, na tua igreja é o quê? É um sapo que coordena lá? É um bicho? O que é lá? Presidente? Não, é pastor. Eu falei, o pastor também não existia. Então quem é que ungiu ele? Porque não existia pastores. Não, lá no meu é presbítero. Também não existia presbítero. Presbítero também não é nem para poder coordenar nada. Quem coordena é pastor. Ministério é pastor, evangelista, profeta, mestre, apóstolo. São 5 só. Se nós formos olhar isso na história, a história ela começa a dizer o seguinte para a gente. Gutenberg faz a Bíblia lá, cria a máquina que produz a gráfica. Ele cria a gráfica. Começa a ter o quê? Os mestres. Por quê? Porque todo mundo começa a ler a Bíblia. E Deus começa a usar eles. Aí os mestres começam a falar. E alguns falam, poxa vida, a gente precisa de pregar esse negócio. Os evangelistas. Aí os evangelistas começam a sair e começam a pregar em alguns lugares. Aí nesses lugares precisam de gente para cuidar. Pastores. Aí começa a ter pastores demais. É tanto pastor que precisa de um pastor cuidar de outros pastores. Apóstolos. São os 4. Os 4 você vai encontrar no nosso tempo. Só falta um. Profeta. É o último sinal. E talvez quando começar a surgir os profetas, talvez a porta vai estar fechada para você. Eu queria que você ficasse de pé agora. Fique de pé. Porque eu tenho certeza que essa mensagem ela foi para alguém aqui essa noite. Talvez você vai sair daqui um pouco espantado. Você dizendo, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se a porta estiver fechada, você está lascado. Você pode se sujar mais. Se a porta está aberta, querido, é hoje. Se eu estou pregando essa mensagem, é porque
A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Mas será que a porta vai estar aberta depois que eu falar? Será que você sai daqui hoje com um galardão de pastor, um galardão de profeta? Qual que é o galardão que você quer sair daqui hoje? Qual que é o galardão que você quer sair daqui hoje? Porque isso é revelação profética. Se a porta estiver fechada, vai chegar um dia, queridos. Não caia. Não caia. Não fique esperando. Não fique esperando grandes coisas acontecerem. Não fique esperando esse negócio de chip. O sinal já foi colocado. Já tem muita gente andando para cima e para baixo com o sinal da besta. Já aconteceu já. Se você está aqui hoje, você não tem um sinal. Você fica tranquilo. Se você está frequentando essa igreja aqui, você não tem sinal da besta. Agora, será que você está dentro ou está fora? Porque a igreja é um corpo e o corpo precisa estar sarado. Você só fica aqui se você for santo. Você só fica aqui se você mudar a tua vida. Você só fica aqui se você tem uma transformação do caráter. Você vai conseguir ficar no meio só se você for limpo. Se precisa gerar perdão, tem que gerar perdão. Aqui não é um lugar da gente ficar com carinha feia um para o outro. Aqui não é lugar de gente não gostar de fulano. Deixa eu te dizer para você, se você tiver esse espírito, você vai ter que sair daqui. Você não vai poder ficar aqui dentro. E eu vou ser o primeiro a mandar você embora. Porque eu estou aqui para separar um corpo separado para o Senhor, um corpo santo. O Senhor me colocou aqui para poder trazer ovelha e formar um corpo, mas um corpo cheio de vida e não com morte. Não aceito famíliazinha com um criquiqui com outro. Menininha com criquiqui com menininha. Ai, eu não gosto de fulano, eu não gosto da Ita porque ela tem o cabelo tão lindo. Seu careca, te odeio. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai chegar um momento, querido, que eu vou ter que ser duro com você. Eu estava aqui como missionário. Eu e minha esposa, nós éramos missionários nesse lugar. A nossa função enquanto missionário era plantar uma igreja. Hoje nós somos pastores nesse lugar. Enquanto nós somos pastores nesse lugar, nós estamos aqui para que você também tenha uma transformação da tua vida. Não vou mandar você parar de adulterar, não. Não vou mandar você parar de matar, parar de roubar. Porque todo mundo acha que as coisas grandes são feitas. Não, mas eu não faço isso. Eu não roubo, eu não mato. Eu vou falar para você, você está roubando, você está matando, você não está vendo. Porque ninguém cutuca naquilo que você está fazendo. Você está com o seu Windows pirata lá, você está com o seu CDzinho pirata lá na sua casa. Você é um ladrão. Você está roubando aquilo que não é teu. Mas eu não consigo comprar o jogo do futebol Soccer 2017, pastor. Custa R$1.500. Vá para o céu. Vá para o céu, querido. Mas não vá para o inferno por causa de um jogo. Se você não consegue comprar, peça ao Senhor. Peça a Deus. Mas não viva com uma vida que você vai te levar para o inferno. Mas eu achei que roubar era ir lá no armazém e pegar uma coisa escondida. Não, querido, você está roubando na frente de todo mundo. Quando você vai numa feira e começa lá a ficar escolhendo um monte de DVD. Eu não compro, eu baixo da internet. Grande coisa. Mas eu não tenho dinheiro para poder alugar um negócio de R$4, é caro demais. Não vá, não entre. Isso é o evangelho. O evangelho não é um negócio para banana. Não é preço de banana. Não pense que o céu tem uma porta linda e maravilhosa para você entrar, não, querido. É uma porta que muitos procuram e não acham. Muitos acham e não entram. Isso aqui é uma porta. A porta que o Senhor está falando é essa daqui. Talvez muitos entram aqui dentro e não encontram Cristo. Mas não é porque não é a palavra que não é pregada, não é um louvor lindo e maravilhoso. Sabe por quê, querido? Porque aqui você é confrontado a mudar em você.
Aqui ninguém fica pedindo água para vir do céu, não. Aqui é o que Cristo diz: a água tem que fluir de você, tem que sair água de você, a adoração tem que sair de você. Ah, mas eu não consigo ler essas canções são muito difíceis. Feche o olho e cante a canção que você sabe, a canção que sai do teu coração. Eu estou aqui para avisar, queridos, que a porta vai chegar um momento que ela vai estar fechada. E por mais que você se esforce, por mais que você chore, por mais que você faça, a palavra de Deus diz em Hebreus que Davi chorou, quase morreu de tanto chorar, para Deus perdoar ele e salvar o filho que ele teve com Betseba. E Deus disse: não fique esperando que o teu pecado, Deus vai passar a mão sobre a tua cabeça e vai dizer: ah, meu filho, você é um pecador, eu te amo. Quando alguns falam que Deus ama o pecador e odeia o pecado, isso é palavra diabólica. Deus ama um coração contrito. É isso que a palavra de Deus diz. Em momento nenhum a palavra fala que Deus ama pecador, porque se Deus amasse pecador, nós íamos para o céu em pecado. E em todo o tempo Ele está dizendo: sejam limpos, sejam santos, sejam puros, igreja imaculada, sem mancha. Deus ama um coração contrito. Você pode estar pecando, querido, mas enquanto você estiver chorando, pedindo perdão para o Senhor: Senhor, eu me arrependo, Pai, eu não dou conta mais, eu vou lá, eu peco, mas eu estou aqui porque eu te amo mais, eu estou caindo aqui, mas eu estou aqui nos teus pés, eu estou aqui pecando, mas eu estou nos seus pés. Deus ama um coração contrito, Deus ama um coração arrependido. É isso que a palavra de Deus diz. Para de ficar comendo lavagem na internet, para de ficar comendo essa lavagem na internet. Quero fazer a obra de Deus, pastor. Você vai chegar aqui e você vai entender o que é a obra de Deus. A obra de Deus é amar Ele. Você quer fazer a obra de Deus? Prova o teu amor para Ele. Ah, eu estou provando o meu amor para Ele entregando comida lá fora para os irmãos. Você não está mostrando amor para ele, não, você está mostrando amor para o teu irmão. Presta atenção. Você está aqui hoje, é porque o Senhor te convidou aqui hoje. Você está aqui hoje, você tem chamado pastoral, é porque o Senhor está te incomodando. Eu sei que o Senhor está te incomodando aonde você está. Eu sei que você, talvez se você bate no peito e fala assim: isso está tudo errado. Você vai ver a hora que Jesus voltar, aí você vai ver as coisas erradas. Porque Ele está falando para você: você está incomodado? Vem aqui, é nesse lugar que eu quero fazer uma transformação no teu caráter. Porque eu não quero a tua teologia, não, eu quero o teu coração. Eu não quero o teu diploma, não, eu quero o teu coração, eu quero a tua vida, porque o Espírito Santo vai usar você. É hoje. É hoje o dia que você vai tomar uma decisão na tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Reconheça o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Você que anda de férias, porque para mim não existe crente desviado. Você que está parado, você que não está fazendo nada, você que não está envolvido com o Senhor, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Onde estão os profetas? Aonde estão os pastores? Aonde estão os evangelistas? Aonde estão os mestres? Aonde estão aqueles que precisam de gritar aos quatro ventos que as portas do céu estão sendo fechadas? As portas do céu estão sendo fechadas.
Aonde estão eles? Aonde estão eles? Eu sei que tem gente que nos visita aqui que tem chamado pastoral. Você vai dizer assim, eu? Tem mais alguém que quer vir aqui à frente? Fazer hoje um marco nesse dia diante do Senhor. O Marcos já está fazendo um marco hoje na vida dele. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Deixa eu orar por você. Deixa eu te ungir. Deixa eu te ungir. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Deixa eu te ungir. Pega o óleo lá, Dindy. Quero ungir aqueles que virão aqui à frente hoje. Deixa eu ministrar na tua vida. Deixa eu ministrar na tua vida. Deixa eu começar a adoração. O Senhor está chamando tantas vidas para que comecem a pregar o Evangelho. Vidas que eu sei que tem um chamado, vidas que eu sei que tem autoridade. Essa autoridade, eu já vejo essa autoridade sobre cada um aqui. Mas querido, deixa eu dizer uma coisa. Se você não tomar a posição, ninguém vai tomar a posição por você. Eu não posso ficar tomando posição mais por ninguém. Tomo posição para minhas filhas até uma certa idade. Depois disso vai ser elas. Mas se o Senhor me trouxe aqui, é para incomodar você. É para incomodar você. Adore o Senhor. Tá, pastora? Liberdade está neste lugar. Misericórdia e graça. Igreja, não fica olhando. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a estender as suas mãos e profetizar para os que estão aqui. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Diáconos, eu quero que vocês circulem entre a igreja. Aqueles que o Senhor tocar o coração de vocês, eu quero que vocês ministrem sobre essas vidas. Deixa o Senhor usar vocês. Deixa o Senhor usar vocês. Deixa o Senhor usar vocês. Entrem no meio. Comece a orar sobre essas vidas. Somos livres. Adore ao Senhor. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Em Jesus. Liberdade está neste lugar.
Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, quando nós nos achegamos diante do Senhor, o Senhor nos livra, Ele nos purifica, Ele nos liberta. O Senhor tem te livrado. Todos os teus alvos, todos os teus pedidos de oração, você tem chegado diante do Senhor. Ele tem feito, mas você não está atento aos ouvidos do Senhor. Então se atenta. Quando o Senhor nos perdoa, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então não aceita o jugo. O diabo, ele é acusador. Então leva a tua mente cativa somente ao Senhor. Que a tua mente esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. Não dá legalidade para as setas que o inimigo tem lançado sobre a tua mente. Quando um coração arrependido se achega diante do Senhor, Ele nos perdoa. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E o diabo está te acusando. Começa uma nova história, começa um novo tempo diante da presença do Senhor. Não aceita mais viver num tempo de escravidão. O Senhor te libertou. Somos livres, somos livres, somos livres. Então, se você é livre, comece a adorar aquele que te libertou. Seja liberto desse cativeiro em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja liberto desse cativeiro em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja livre essa noite. Seja livre da sua religiosidade. Seja livre essa noite. Pode se alegrar diante do Senhor. Se você está aqui, se você veio aqui essa noite, foi para ouvir essa mensagem e o Senhor confirmar na tua vida, você está no lugar certo. Você veio para o lugar certo. Eu tenho que avisar vocês que a porta vai se fechar. E assim como nos dias de Noé, as pessoas vão ter as suas vidas lá fora. Mas eu estou aqui para separar um povo. Eu estou aqui para separar os meus. Estou aqui para separar os meus nessa cidade. Estou aqui para separar os meus nessa cidade. O Senhor tem preparado para você, querido, um lugar muito melhor do que esse planeta. Nós não somos daqui. Nós não somos desse lugar. Você não é deste lugar. Jesus disse: eu não sou deste mundo. Assim como vocês não são, eu vou preparar lugar para vocês. Se alegre porque o Senhor marcou você essa noite. O Senhor selou você essa noite com essa mensagem, dizendo: vocês estão dentro. Você está aqui hoje, você está aqui dentro. Você está aqui hoje, você está dentro. Se você está aqui hoje é porque você está dentro. Se você está aqui hoje é porque você está dentro. Se você está aqui hoje é porque você está dentro. Se a porta se fechar, sejam mais santos. Se a porta se fechar, sejam mais santos. Se santifiquem cada vez mais. Porque eu estou voltando para buscar a minha noiva. Então faz assim comigo. Levanta as tuas mãos para o céu e fala assim: vem Jesus. Vem Jesus. Vem, Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. A tua noiva clama: Maranata, vem. A tua noiva clama: Maranata,
tua noiva. Vem, Senhor Jesus, buscar a tua noiva. Eu não quero me preocupar se a porta está fechada. Eu não quero me preocupar se a porta está aberta, porque eu estou aqui para te adorar. Não me importa a porta, não me importa se está fechada ou aberta. Eu estou aqui para te adorar, Senhor, meu Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós estamos aqui, Senhor, somente para te adorar, meu Pai, dizer o quanto o Senhor é grande para nós. Nós confiamos, ó Pai, na tua salvação. Nós confiamos que o Senhor tem olhado para nós. Nós confiamos que o Senhor tem falado conosco. Por isso, Senhor, volta, Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. Dá a mão pro teu irmão que está do teu lado aí. Faça assim, ó. Não precisa de fazer círculo hoje, não. Vamos fazer assim. Hoje, se nós formos fazer círculo, não vai caber. Alguns falam assim que o mundo ainda precisa ser evangelizado. Deixa eu te dizer uma notícia. Em 1700, quando os portugueses chegaram na China, eles imaginaram que iam chegar e ia começar a pregar o evangelho lá. Quando eles chegaram lá, em 1700, eles encontraram uma lápide. Essa lápide, ela tinha uma estrela, que eles chamam lápide de estrela, da alva, e é de um pregador. Esse homem era um bispo católico, que ele não aceitou algumas coisas que foram descritas na época na igreja. E ele simplesmente abandonou a igreja, porque ele foi expulso da igreja. E ele sai pregando. E desde o século IV, ele prega na China. Às vezes você está preocupado com as pessoas que estão lá do outro lado do planeta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para o teu irmão que está do teu lado. É esse que você precisa se preocupar. Você quer ser missionário? Não seja um missionário míope. Enxergue quem está próximo. Se o Senhor colocou você em Anápolis, é para você alcançar as pessoas de Anápolis. Se o Senhor te enviar para Goiânia, é para você alcançar as pessoas que estão em Goiânia. Eu nasci em Goiânia e o Senhor me trouxe para Anápolis. Talvez você ia fazer a mesma pergunta que eu. Falei assim, o que eu vou fazer na maior cidade mais evangelizada? A mais evangelizada talvez do país. O que eu vou fazer lá, Senhor? Vou pregar para quem? Todo mundo já sabe o evangelho. Todo mundo conhece o evangelho. Uma das primeiras coisas que o Senhor falou assim: Reginaldo, Ivânia, estou enviando vocês para lá porque eles conhecem o evangelho. Eles ainda não me conhecem. Eles precisam de me conhecer. Você está sentado, você veio para cá, você conhece o evangelho, mas você não conhece o Deus do evangelho. Feche teus olhos. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu ministro sobre a vida de cada um aqui essa noite. Eu ponho minhas mãos sobre a igreja e eu clamo ao Senhor que teu Espírito Santo incomode como nunca incomodou. Eu te clamo isso, Senhor. Eu sei que talvez o Senhor trouxe a pessoa aqui hoje, talvez até um membro daqui dessa igreja veio aqui hoje. É o último dia que ela está vindo aqui hoje. É a última vez que ela está pisando aqui hoje. Talvez para ouvir isso. Talvez seja a última chance dela. Por isso, Senhor, eu ainda te clamo que teu Espírito Santo possa
Pai, possa desafiar essa pessoa a fazer um desafio, que o Senhor mostre para ela, se ela precisa de ver as coisas, que o Senhor mostre, que o Senhor pare alguém na rua, que o Senhor aponte o dedo para ela, fale com ela, que o Teu Espírito Santo possa fazer coisas que para ele possam ser sobrenaturais. Mas Senhor, Pai, eu sei que o Senhor tem um projeto e um propósito aqui, Senhor. Então, Pai, não permita que ele saia daqui e que ele durma essa noite sem que o Teu Espírito Santo incomode ele, para que ele não permaneça como ele está. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu ministro essa noite sobre essas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, Deus é por nós. quem será contra nós? Quem será contra nós? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Não saia daqui sem abraçar pelo menos 500 pessoas. Você que nos visita, lá no final, quem que está anotando? Tem alguém que está anotando aí o celular? André, anota pra gente dos visitantes, contato.
frente, Babilônia para trás. Sou livre do pecado e com Jesus eu quero mais, porque Ele deu seu filho por amor a mim. Entrego a minha vida, largo tudo e vou seguir. Com Deus eu sigo em frente, Babilônia para trás. Sou livre do pecado e com Jesus eu quero mais. Eu quero mais. A chama do Senhor está neste lugar, através de mim, através de ti. A chama do Senhor está neste lugar e a frieza do mundo não vai me impedir. A chama do amor purifica, santifica, justifica nesse flow. Chama viva para dentro do seu lar. A chama do Deus vivo para te purificar. A chama do amor purifica, santifica.